Bom, a gente vai começar a falar sobre avaliação de aprendizagem. Esse é um capítulo da nossa apostila, do nosso Alcorão, né? Da Funiber. Essa coisa enorme que aqui está. Acabei de levantar, deu um tremelique todo aqui na nossa tela. Então, ela começa falando assim, fazendo uma reflexão, né? Eu fiz algumas anotações interessantíssimas. E o vídeo vai ser. Pode ser que seja denso, mas a ideia é ser bem interessante para você ouvir uma de uma vez só e não ficar se preocupando em ler, porque eu vi várias coisas e fui atrás de algumas informações, né? Assim, algumas informações não estavam batendo, mas pessoas diziam isso, diziam aquilo outro, então tá bem resumido e colocado para vocês o que é importante. Então, bora lá. Começa com a introdução. Na introdução, então quem estiver me acompanhando, estou na página 1. Eu vou estar falando assim, a parte mais importante no quinto parágrafo, ele diz assim: a avaliação deve ter como principal objetivo capacitar os alunos a identificar suas próprias dificuldades, fornecer estratégias para que possam atravessá-las e, além disso, superá-las. E essa parte aqui, bem como a outra que vai falar aqui, quer ver, ó, os professores estão mais preocupados em transmitir perfeitamente as informações do que encontrar as dificuldades dos estudantes para entendê-las. Essas frases elas aparecem, elas reaparecem em outras partes do nosso texto, tá bom? Aí o que é interessante a gente saber? Então vamos lá. A introdução. O que vai falar o texto? Vai falar para a gente refletir sobre a nossa forma de avaliar. Será que a gente está avaliando direito? Será que a gente não está avaliando direito? O que é avaliar? É disso que se trata, tá? Então, quando ele fala assim de capacitação dos alunos, a gente começa a ter uma lanterninha aí falando assim, opa, pera um pouco. Será que eu estou avaliando de maneira correta? Será que eu não estou avaliando de maneira correta? O que está acontecendo? Tá bom? Então, primeira parte, capítulo 1 dessa nossa parte aqui de avaliação, que é do que se trata esse vídeo. Ele vai falar assim sobre o que é avaliar competências e habilidades. Daí ele começa com os propósitos, antes da propósito da educação, ele fala sobre a introdução, que é exatamente o que eu comentei. Ele vai comentar que o nosso aluno vai ser o adulto do século XXI. Então, nós temos que pensar, assim como se pensava antigamente, que era preparar as pessoas para o mercado de trabalho, para o século XXI, qual é esse mercado de trabalho? O que o mercado de trabalho mais precisa? Aí você pega vários artigos e vê pessoas da parte de economia comentando que a falta de emprego que existe hoje, e não é só no Brasil, no mundo, envolve algumas características. Primeiro, o saber fazer aquilo, óbvio, porque ninguém vai contratar um chapeiro para ser médico, não é verdade? Nenhum médico para ser chapeiro, cada um na sua. Mas eles perceberam que não bastava só aquele conhecimento técnico, vamos chamar assim, ele precisa saber trabalhar as suas emoções e a sua relação com o outro. E é disso que faz uma pessoa estar preparada para esse próximo século. Dessa forma, se coloca, nos convida a refletir sobre de quem é a responsabilidade, então, para que você possa fazer esse aluno ter essa, vamos chamar, essa autonomia global, não mais uma autonomia de fazer exercício. Essa responsabilidade é nossa, nós professores. E como se trata de um curso de formação de professores, eles querem que a gente reflita nisso. Para um pouco só. Vocês entendam o que precisa acontecer. Então, é um processo que não está indo a passos largos, é uma situação complicada, porque vai trabalhar com mudança de paradigma, e muita gente não entende. Então eu espero que eu seja claro para vocês na minha leitura aqui e na minha feliz observação. Tá bom? Então vamos lá. Propósito da educação atual. Ele fala assim: tem até um desenhozinho aqui, olha só. Eu poderia fazer um artigo, esse desenho. Aí o que acontece? Esse desenho ele mostra bem a ideia, e você tem que ficar com isso na cabeça, né? As ideias que vão ser apresentadas a partir de agora até o final, elas são assim, pequenininha, depois ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai ficando grandona. Mas elas sempre vão se encaixando uma na outra, tá? Então, primeiro, o que se precisava criar, o que a educação precisa fazer com esse aluno? Precisa criar nele o pensamento crítico. Pensamento crítico envolve tanto ele olhar para ele mesmo, perceber seus limites e seus pontos fortes, bem como o seu conhecimento. Beleza? Depois, você tem a compreensão criativa ou empatia, que é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Amigos e amigas, é
não é tão... É simples falar, mas não é fácil. Por quê? Porque o interesse e o egoísmo são muito fáceis de perceber no ser humano. Então a gente tem que disputar contra algo que é muito intuitivo. E o egoísmo e o interesse têm a ver com sobrevivência. Simples. Então só que nós vivemos num grupo e nós vivemos muito melhor se nós tivermos a nossa cooperação. Mas ensinar isso, olha. E a última é a cidadania global. Ele se perceber como parte de algo maior, tá? Parte de algo maior. Tá bom? Beleza? Ah, eu tô me vendo no vídeo aqui, não tô achando que eu tô muito bonitão. Mas vamos continuar aqui. Eu fiz umas anotaçõezinhas. Então, vamos lá. Segundo Paulo Freire, uma coisa interessante é que o professor atual precisa ter cuidado de preparar o estudante por meio da educação para a sociedade contemporânea conectada. Aí ele coloca aqui, uma das condições necessárias para pensar corretamente é não ter muita certeza das nossas certezas. Então, eu termino essa primeira parte com essa reflexão. Você tem certeza do que você está... Não? Então você tem? Então começa a duvidar. Aí você vai começar a entender por que eu fico... Quem me conhece sabe por que eu fico agoniado e quero ligar para todo mundo e perguntar o que acha. Porque mesmo que você acerte, mesmo que você vá muito bem, no ano que vem, aqueles alunos mudaram, já são outros, você vai ter que fazer outra coisa para eles, lógico. Mas aqueles alunos novos são novos. A banda. Aqueles que chegaram agora na tua série, sei lá, qual que são novos, é tudo diferente, eles não são os mesmos, têm a mesma raiz. Mas enfim. Bom, a próxima parte vai falar sobre, vamos lá, educação e rendimento acadêmico, né, o 1.3. Deixa eu só colocar aqui, quem precisar depois é só me pedir o que eu escrevi, tá? Essa parte do desempenho acadêmico é assim, ó. Eles vão comentar muito sobre a seguinte reflexão. O desempenho acadêmico, olha que legal. O desempenho acadêmico refere-se à avaliação do aprendizado ou do conhecimento adquirido em vários ambientes escolares. O bom desempenho acadêmico hoje é caracterizado por notas positivas e boas, que avaliam numericamente a capacidade e o comportamento dos alunos. Mas espera aí, será que essas notas avaliam a capacidade? Essa é a dúvida. Olha, se você falasse comigo aí questão de alguns meses atrás, eu ia falar que sim. Porque na minha cabeça era assim, a nota do aluno reflete se ele aprendeu. Se ele aprendeu, ele pode construir coisas novas. Só que eu comecei a perceber, isso aqui é uma coisa entre nós dois aqui, eu comecei a perceber que talvez, sabe aquela coisa de não ter certeza? A nota ruim pode ter tido outros motivos. Quer seja pelo dia do cara não tá bom, pode ser, brigou, porque, gente, trabalhar com criança e adolescente é complicado no sentido de que nós temos que pensar no aparato sentimental, isso vai ser dito aqui, que esse aluno vai trazer para a confecção daquela prova, que vai dar uma certa nota. Certo? Beleza, deu essa nota. Aí você fala assim, tá, o cara tirou 7. A capacidade dele é baixa, o cara tirou 3, é baixa. É baixa ou, vamos supor que todos que eu estou falando aqui são alunos que tenham todos sem nenhum problema de aprendizagem, combinado? E aí, assim, se ele tirou uma nota baixa, o que faltou no meu trabalho para eu motivar aquele aluno? É assim que a gente tem que pensar. Então, é disso que se trata. Então, a gente vai ter que pensar o que faltou eu fazer nesse sentido. Supondo que ninguém está com problema de aprendizagem ainda. Porque se ele tirou 3 e se ele não está enxergando a lógica, não está contextualizando, então é meio que por aí, né? A gente precisa pensar qual nova estratégia que eu preciso ter para aquele grupo. Grupo e individual. Sim, é preciso, Paulo Freire fala também, pensar na individualidade do aluno, levar em consideração sua individualidade também. Muito bem. Senão a gente fica com aquela ideia massiva que a gente tinha lá dos anos de 1500 e pouco, quando a gente tinha uma escola completamente massificada, né? Era massificadora lá, o tal dos jesuítas, né? Vamos trabalhar com as massas. Mas vamos lá. Aqui ele vai fazer um paralelo sobre Einstein e sobre o Shigeru Miyamoto, que são pessoas que, segundo o texto,
tinha um rendimento acadêmico baixo, notas baixas, mas eles tinham uma alta capacidade. Muito bem, eu vou falar do Einstein, tá? O Einstein, ele gostava mais de matérias exatas e na parte de humanas ele tinha uma certa... não achava interessante. Isso pelo que eu li e vi, tá? Aqui ele diz que ele tirou zero de matemática, tá? Mentira, ele não tirou zero igual o nosso zero. Na verdade, ele foi tão bom, tão bom, tão bom, acho que ele tinha 11 anos. Ele acabou corrigindo o professor em um ponto e a nota máxima é 1. Então, tinha 1 é 10, de 8,5 para 10, 2 é de 6,5 para 7, 3 é de... Você entendeu? É mais ou menos por aí a ideia. E ele, como corrigiu, tirou zero, ele foi acima do professor, foi muito bom nisso. Então, eu acho que do Einstein não foi um exemplo muito feliz, mas um exemplo muito bacana que eu fui correr atrás era de Thomas Edison. Bom, aí, enfim, se eu falar de Thomas Edison, vocês vão chorar aqui, porque é maravilhosa a história dele. Quer que eu fale? Quer que eu... Ó, resumindo, Thomas Edison era um garotinho, papapá, e aí o diretor da escola chamou o Thomas Edison para a sala da direção e deu a ele uma carta e falou: entregue isso à sua mãe. Thomas Edison saiu correndo, foi entregar para a mamãe, mamãe entregou a carta para a mãe dele. A mãe dele, acho que era Gladys, ela leu a carta assim e olhou para o Thomas Edison, olhou para ele e falou assim: sabe o que está escrito aqui, filho? Thomas Edison não sabia ler ainda. Está escrito que a escola, que o diretor acha que os professores são muito fracos para você e que eu, como já fui professora, a melhor coisa é você ter aula comigo, porque a escola não tem professor bom o suficiente, enfim. E aí continuou explicando as coisas das escolas lá no homeschooling para o Thomas Edison, e o Thomas Edison usou o porão da casa da mãe dele como seus primeiros laboratórios, assim ele foi crescendo. E no final das contas ele acabou virando dono de 2.000 patentes, entre elas o cinemógrafo, que primórdio da câmera fotográfica, de filmar, câmera de vídeo, a lâmpada, né? Todo mundo conhece a história da lâmpada elétrica. A sacada dele foi deixar a vácuo e colocar ali um tungstênio, né? Não vai entrar em combustão, maravilhosa. Também ele fez a caneta de tatuagem, não sei se vocês sabem, estrada ferroelétrica. É... que mais? Putz, distribuição de rede elétrica. Essa que a gente usa aqui, ela vem dele, mas não é. Essa ideia aqui, na verdade, foi de Tesla, de fazer essa distribuição de corrente alternada, que é o que permite você ter mais, mais uma amplitude maior de atendimento à população. Mas enfim, isso daí é de física, eu acho que é legal. Aí, enfim, ele criou todas essas patentes, a mãe dele faleceu, e depois ele voltou até a casa da mãe dele para arrumar as coisas, e quando ele chegou lá, viu a carta nas coisas da mãe, né? A carta que ele tinha entregue para a mãe. E nessa carta, estava escrito do diretor assim: Dona Senhora Edson, seu filho tem deficiência mental e ele não vai conseguir aprender nada na sua vida. Pedimos para que ele fique com a senhora e não atrapalhe as crianças daqui. E aí o Thomas Edison escreveu uma frase muito legal, que eu também só fui ver isso, não está no nosso material, que é assim: seu filho, ele escreve Thomas Edison, escreve assim: Thomas Edison era uma criança com deficiência mental cuja mãe o transformou no maior gênio do século. Que lindo isso, não é? Não é bacana? É o poder que as mães têm. Então essa história aqui, ela ilustra bem a relação entre rendimento acadêmico e educação e a avaliação. A gente tem que rever a nossa avaliação. E esse ano que se passou, por exemplo, eu tive a oportunidade de rever a minha forma de avaliar. Então eu avaliava de várias maneiras diferentes e você consegue observar que os alunos, aqueles que tiram notas baixas, eles tiram notas baixas naquele tipo de avaliação. Eu ainda estou reformulando como é que eu posso aumentar aquela nota, tá? Olha como é que tem que ser o raciocínio. Como eu posso trabalhar para que aquele aluno, naquele momento, consiga tirar uma nota maior. E não dar nota de graça. Se ligou? Não é passar de graça. Continuar da mesma forma e aí o aluno tira a nota, você vai lá dar um 5 para ele. Dá um 6. Não. É a gente mudar a nossa maneira de pensar e refletir, porque daí, e isso vai ser falado ao longo do texto também, que a avaliação ela tem que ser vista como parte do processo e não como a finalidade dele. Porque senão aquele aluno é que acontece aqueles alunos, por que você precisa saber disso? Ah, porque cai na prova. Então a prova é o fim. Se ligaram, né? Vai ser trabalhoso pra gente, mas vamos continuar. Parte 1.4 fala das competências para o século XXI, para o século XXI,
que são chamadas as competências socioemocionais. Então, o que foi percebido? Então, aquele assunto que eu falei lá dos economistas, bababá, foi percebido que no mercado de trabalho, por que muitos não conseguem permanecer? Por fatores socioemocionais. Então, cabe a nós, professores. Vocês entenderam? Professores, nós tivemos psicologia da educação para isso. Cabe a nós desenvolver as competências socioemocionais dos nossos FOFs. E o que são essas competências socioemocionais? As competências socioemocionais, eu posso falar uma palavra que signifique várias coisas, mas eu vou começar do básico para vocês. Então, primeiro a gente tinha visto ali que basicamente a gente estava trabalhando com uma situação de avaliação para três situações: pensamento crítico, que são os conhecimentos que a gente conhece, compreensão criativa, empatia e a cidadania global. Esses dois têm muito a ver com a parte, mais a empatia, mas enfim, todos, com a parte de socioemocional, competências socioemocionais. Então, quem vai ser a referência para esse tipo de pensamento, e aí eu convido vocês a olharem na página 9 essa coisinha aqui, enquanto eu vou falando, que daí fica bem autoexplicativo, é um cara chamado Kalik e Costa. Eles fizeram em 2007 um livro chamado 16 Habits of Mind. 16 Hábitos da Mente. Tenta achar esse livro em PDF. Alta vida reis! Pois é. E aí tem um rato aqui na frente de vocês. Gente, então assim, ó. Eu vou falar as 16 aqui que a gente tem que ensinar os alunos. Então, tá bom? Então vocês lembram daquelas três primeiras? Pensamento crítico, empatia e depois o outro era consciência global. Vai anotando. Agora o próximo, 16. O próximo, os outros vão ser em nível menor, mas assim, vai aumentando, tá? Eles estão na mesma bola, vamos chamar assim. Então, o que a gente tem? Persistência, tem que ensinar a persistir. Às vezes o aluno começa a tarefa, ele já, porque ele erra, ele não vai para frente, ele não continua. É interessante a gente fazer metáfora. Por exemplo, você vai montar um móvel. Coisa super básica que qualquer um faz, né? Vou montar um móvel. Quando eu vou montar um móvel, eu tenho um móvel aqui, quem montou fui eu. É assim, você joga todas as peças no chão e fica em desespero. E você acha que não vai dar certo. Se eu não sei persistir, eu desencano, choro, sei que choro, mas eu preciso persistir. Igual cozinhar, vai. Igual, sei lá, você faz qualquer coisa assim. Você precisa persistir. Igual a gente aqui estudando. Você tem que persistir. Então a persistência, ensinar a persistência, essa voz interna nossa que faz com que a gente persista, não existe ainda nos adolescentes. Sacou? É que a gente acha que eles são pequenos adultos, mas não são. Muitos no ensino médio são grandões, né? Mas a persistência é importante. Até mesmo, por exemplo, tô fazendo um jogo de futebol interclasses ou intercolégios. Você está perdendo de 4-0. Você tem que ensinar a persistência. Próximo, 2. Controlar a impulsividade. A impulsividade significa o quê? No caso do futebol, pegar e dar um chutão. Então, primeiro precisa parar a pensar. O que eu tenho que fazer? Igual na montagem dos móveis. Pensa, espera um pouquinho, vou ver o manual. O manual então, antes de começar a montar, calma. Controlar a impulsividade. E a impulsividade, inclusive, principalmente com relação a desistir. Vou desistir. Não, calma, pensa, para um pouquinho. Próxima competência que a gente tem que. Próxima habilidade para a gente trabalhar, que é ouvir com compreensão e empatia. Aqui é para a gente entender as outras pessoas. Essa parte é difícil de ensinar. Bom, pelo menos eu estou usando como base o último ano. Ela é muito desafiante mesmo. Porque assim, ensinar a ter empatia é diferente de ensinar a ouvir. Empatia é se colocar no lugar do outro e agora que você está no lugar do outro, escutar o que o outro está dizendo como o outro, e não como você escutando o outro. Pega, né? Às vezes, muitos de nós não temos isso. E é importante a gente ter, tá? Próximo, pensar de modo flexível. Então, se você sabe de uma forma, vamos pensar de uma maneira um pouquinho diferente para atingir o mesmo resultado, né? No caso de futebol, quais são as linhas de ataque que a gente pode ter? Posso ir por aqui, posso ir por ali, para cá, para cá. No caso de, de biologia, vou falar de vitaminas. Eu quero
uma alimentação rica em vitamina A e vitamina C, o que eu posso ter? Né? Você pode pensar também em educação física nisso quando eu falar de nutrição. Bom, enfim, você põe aí o que você quiser. Pensar sobre os pensamentos, que seria ele se autoconhecer, saber o que ele sabe, refletir sobre o que ele sabe. Busca por precisão. Buscar sempre o seguinte: à medida que você fez a sua primeira tarefa, a próxima tem que ser melhor que a primeira. Ser mais precisa. A gente precisa buscar isso. 7. Questionar por problemas. Agora que eu já sei tudo aquilo, por que tal coisa acontece? Então, quando o aluno é capaz de que. Gente, isso é muito sério. Uma das questões de prova podem ser você pedir para que ele elabore uma pergunta. Quando o cara vai elaborar uma pergunta, ele tem que saber a resposta. E quando ele vai fazer a pergunta frente àquela resposta, ele acaba revendo todo o aprendizado novamente. Não é legal? Próxima, usar o que já sabia em novas situações. Isso daqui vai ser proposto também mais pra frente. Vocês vão ver aqui. Elas vão se. Parece órbita, tá ligado? Elas estão juntas. Então eu vou usar o que eu já sei em novas situações. Guarda isso daqui. A gente está falando dos 16 hábitos da mente de Kalik Costa, 2007. 9. Pensar e comunicar com clareza e precisão. Quando você tem você está bem embasado, quando você já tem uma fonte de enriquecedora de conteúdo, olha o Alcorão, quando você tem isso, você consegue falar melhor. 10. Reunir através dos dados de todos os sentidos. Reunir dados através de todos os sentidos. Eu vou dar um exemplo com física, tá bom? Então você está lá colocando ali 3 potes com água. Um com água fria, outro com água morna, vamos lá, a 25 graus, outro com água a 38 graus. Então o aluno vai colocar a mão nos três. Por que ele vai colocar a mão nos três? Porque ele vai sentir a temperatura e vai poder qualificar frente à sua subjetividade. Se está quente, se está frio, se está morno. Isso é subjetivo. Quente e frio é subjetivo. Temperatura de 25 graus Celsius, 28 e 38 é exato, não é subjetivo, é objetivo. E aí o que você faz? Você vai pela visão, pelo termômetro. Então estou vendo pelo termômetro, estou vendo pela sensação. Posso segurar. Será que eles têm o mesmo peso? Será que o som é igual de uma água quente e de uma água fria? Fica a dica, não é, tá? Se você pegar água fria e derrubar assim, ela vai fazer um barulho. Se pegar água quente, vai fazer um outro diferente. E isso é legal pra caramba. Muito bem. Aí aqui, criar, inovar e imaginar. Bom, aí você pode pedir para que eles imaginem novas formas de explicar o conteúdo, fazer vídeo, fazer uma história, fazer um jogo, ou imaginar o que pode estar acontecendo. Isso aqui é bacana para trabalhar com ciência antes da explicação, pedir, né, hipóteses. Uma vez que eles já saibam alguma coisa, eles podem formular uma hipótese melhor. Isso é bacana. Aí depois, responder com admiração e respeito. Respeito e admiração com aquilo que você está trabalhando, porque é muito legal. Aqui envolve você ter prazer naquilo, sabe? E aí, eu vou agora do 12, eu vou pro 14, porque eu descobri com humor, aqui ele está colocando para dar muitas risadas, mas o humor não é somente risada, é a leveza, tá? Vamos pro 13. Se arriscar com responsabilidade. Vai fazer alguma coisa? Lembra de tudo aquilo que você viu para ver se você pode ir ou não. 15. Pensar de maneira interdependente. Interdependente significa saber trabalhar em equipe. Tá aí mais um problema que a gente pode enfrentar nessa coisa aqui. Por quê? Porque ainda temos trabalhos em grupo chamado de colaborativo, que ele é assim: eu faço a capa, você faz o resumo, você passa limpo, todo mundo colabora. E aí, se todo mundo colabora assim, cada um terminou, acabou. O cooperativo, interdependência, ninguém termina até que todo mundo termine. Vocês têm que estar juntos, conectados juntos. E é muito complicado. É muito complicado. Por que é complicado? Porque parte do professor. Então aí eu vou pegar o da Rachel Lowton, que é um livro lá que eu já falei para vocês sobre trabalho em grupos. E aí é legal que você possa dividir as funções de cada um. Põe em papelzinho, não deixa que eles escolham por uma razão. Porque quando a gente escolhe, tem alguém que sobra. Não é pelo fato de escolher. E eles sempre vão passar por todas as posições, por exemplo. E quando aquele que sobra olha, ele se sente preterido e aí envolve a competência socioemocional dele para baixo. E aí você. Bom, aí tem vários textos que estão dizendo isso. Não sou só eu que estou falando. A nota dele acaba sendo refletida
nessa falta de sensibilidade nossa, tá bom? Aí vamos lá, última, aprender continuamente, sempre buscar aprender mais. Então a gente fomentar que ele corra atrás disso, isso é muito bacana. Então o que a gente viu aqui foi os 16 hábitos da mente de Calique Costa. Então vamos relembrar lá o que a gente tem. A gente tem primeiro na educação pensamento crítico, a empatia e a cidadania global. Estão lembrados? Aqui vai mostrar tudo isso, né? Então, pensamento crítico, o que é que a gente tem aqui? Pensar sobre os pensamentos, pensar de modo flexível, aprender continuamente, descobrir com humor, responder com admiração e respeito, pensar e comunicar com clareza. A empatia, ouvir com compreensão e empatia, questionar problemas é o pensamento crítico. Aí, sendo cidadão global, arriscar com responsabilidade, pensamento de maneira interdependente, tá? Então é isso daqui. Então todos eles aparecem juntos. Próximo, a gente vai para os Sete Saberes de Edgar Morin. Edgar Morin foi muito bacana. E aí foi o seguinte: Os Sete Saberes para a Educação do Futuro é o título que dá nome ao livro dele. Eu vou passar para vocês o resumo que eu fiz desses Sete Saberes na nossa página 10, que é esta aqui. Tem os exemplos, mas eu não achei legal. Então eu vou passar para vocês o que eu fui ver em vários textos, tá? Então, vou ler aqui para vocês o que eu pus. Sete saberes. O homem observa o mundo apenas de uma única forma, que seria a nossa forma especialista, possui uma visão empobrecida. Então ele vai incentivar, o Edgar Morin, várias formas de se observar. Ele se contrapõe a um currículo fragmentado. Vai ter necessidade, então, de transdisciplinaridade, fazer com que todas as matérias dialoguem e sejam compreendidas como única, apesar de suas visões específicas, mas que elas estão dentro de um único mundo, num único tecido. Interessante isso. Então aqui estão os sete saberes resumidos, tá? Erro e ilusão. O primeiro saber de erro e ilusão é o seguinte: a gente tem que ter a percepção que tem gente, fake news, que tem a ilusão de que aquilo é verdade. Mas aquilo é um erro. Eu tenho que saber qual é o que é certo e o que está errado. Para isso, eu vou precisar ter um conhecimento. Então, mostrar como é que a gente percebe essas coisas, boa, é legal. Tá bom? E o erro faz parte do aprendizado. Tá? Também entra aqui, né? Diz assim, tem gente que diz que se aprende com os erros. Na verdade, nós nos aprendemos com a correção desses erros. Tá? Até mesmo fake news pode ser proposta de trabalho de vocês. Por exemplo, eu já usei como proposta de trabalho a Terra plana. Dois grupos, um vai defender, outro vai. Porque aluno com 15 anos não sabe, não tem como saber, até porque eles ainda estão desenvolvendo o pensamento abstrato, não tem como comprovar que a Terra não é plana. Então a gente coloca eles para quem quer discutir. E é por número também, você não chama de um lado para o outro. E é legal, eles vão ter um debate, assim, e o debate é acirrado, tá? Os princípios do conhecimento pertinente é o segundo. Bom, nesse princípio a gente contextualiza o conhecimento e usa uma visão mais global, não fragmentada dele, tá? Então assim, você também pode usar fake news aqui. Você pega aqui o que está dizendo aqui frente a tudo que eles estão falando. Não entendeu? Ó, uma coisa fácil que acontece, super comum. O pessoal vive falando que a física quântica é isso e aquilo outro. Só quem teve física quântica sabe que aquilo é mentira. Porque não faz sentido algum falar que física quântica transforma a matéria em energia. Não é isso. Einstein não falou assim. Mas vai explicar, não é? Mas enfim. Aí aqui, ó, ensinar a condição humana, ensinar o que o ser humano é, suas perspectivas biológicas, sociais, filosóficas e literárias em sua totalidade. O homem, ele é formado por tudo isso. Ele é um ser biológico, social, filosófico e literário. Ensinar a identidade terrena, a nossa percepção de que o mundo possui recursos esgotáveis e que a gente precisa ter uma visão mais ecológica, né? Mais sustentável, tá? Enfrentar as incertezas é o número 5. Enfrentar a incerteza é para mostrar que todo o processo científico
existem erros e existem incertezas de medida. Essas incertezas mostram que isso vai existir sempre. A gente pode considerar dentro de, perdão, de um espaço que aquela resposta está correta. Por exemplo, previsão do tempo. A incerteza dela ainda é alta, mas ela é muito menor do que era há uns 20 anos atrás. Hoje a previsão do tempo acerta mais, mas tem dias que não, tá? Sexto, ensinar a compreensão. Aqui é o seguinte, se naquele exemplo que eu dei para vocês, todos os alunos sem nenhuma dificuldade uh, de aprendizagem, a gente já tinha que pensar de várias formas. Se você colocar ainda a inclusão e a diversidade, o que acontece com a maneira que nós, professores, precisamos ter, agir e ser dentro da sala de aula? Bicho, é trabalho pra caramba. Eu sei que você sabe. Você deve estar falando pra mim, não é possível, não vai dar. Nem vem com esse pensamento, porque precisa dar. Tu quer formar professor ou não quer? Eu quero. E se você também quer trabalhar e manter seu trabalho, você precisa sacar disso, cara. O mundo mudou. Hoje tem o WhatsApp. Imagina, na minha época de faculdade, não tinha site assim que você pode baixar o celular, tudo pelo Xerox. Você ia lá no Xerox e ó, e dá-lhe conta para pagar. Hoje não é, é tudo no computador. Não é legal. Então o mundo está mudando, a gente está tendo que se mudar, modificar também. Então vamos lá. A compreensão, nós temos que ensinar os alunos também a compreenderem essa diversidade e a inclusão com respeito e mostrar que isso faz parte do ser humano em geral e isso faz parte do desenvolvimento deles. Por que eu peço para que vocês reflitam isso? Olha a frase do Freire. É para ensinar a trabalhar com isso, tá? Somente quem pensa bem, mesmo que pense mal, pode ensinar os outros a pensarem bem. E essa é uma das condições necessárias para pensar corretamente. Perdão. E uma das condições necessárias para pensar corretamente é ter muita incerteza das suas certezas. Então, assim, nunca vai estar satisfeito mesmo, é normal. A gente sempre vai estar passando por esse tipo de questionamento, porque é complexo, porque o ser humano é complexo, porque cada vez é mais um ser humano, não é uma ciência exata, mas a gente pode saber como conviver. Existe alguma raiz comum, por assim dizer, tá? Então a gente precisa entender sobre diversidade e sobre inclusão. E aí a gente pode falar disso para os alunos. Você pode concordar, você pode não concordar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você entende do assunto, você pode falar bem sobre ele. Tudo bem? Bom, próximo. Saber antropoético. É sobre a ética e do gênero humano. O gênero humano é dividido em três éticas. Então, primeiro, ele tem que ser autônomo, democrático e empático. É muito parecido com a primeira parte lá do pensamento crítico, empatia e consciência global. O autônomo é a percepção dele mesmo sobre o que ele sabe dele mesmo, sobre o que ele conhece, sobre ele agir sozinho. O democrático é perceber que tudo que ele vai fazer, ele vai trazer consequências para a coletividade, que é aquela ideia de identidade global. Então, democrático é isso. E o empático é como que ele saber como que o outro pensa. É ter essa empatia, tá bom? Enfim, depois desses sete saberes de Edgar Morin, a gente vai para os quatro pilares da educação de Jacques Delors. Jacques Delors foi fazer o seguinte, foi fazer um documento para a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e ele faz um calhamaço desse tamanho aqui de livro aqui. O que a gente vai ver aqui é só o capítulo 4, que eu peguei o original. Eu li o capítulo 4, por quê? Porque o nosso material diz uma coisa confusa, aí eu fui ver outras pessoas falando, estava meio confuso, fui ver, bom, enfim. E um dizia uma coisa, dizia outra, eu falei assim, eu vou ler para poder costurar melhor. Então presta bem atenção. O Jacques Delors, sem falar do resto do documento que eu li e fiquei meio ressabiado, o Jacques Delors faz o quê? Ele simplesmente vai pegar e falar o que precisa para trabalharmos como competência para o século XXI. Então vou pedir para vocês agora aqui, quem quiser estar acompanhando, só essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha aqui da página 12. Aí, vamos lá. Quais são os quatro pilares da educação? O primeiro pilar da educação de Jacques Delors é... tem uma pessoa que fala assim, que esses pilares da educação, tem uma professora, só um adendo aqui, no YouTube, muito boa por sinal, e ela é de um cursinho
de concurso público que ela fala que não fica claro no texto do Jacques Delors de que faixa etária se fala dessa educação, e é mentira. Fica assim. E eu peguei várias partes do texto dele total para mostrar que ele fala sobre educação escolar. Então vamos nessa. Aprender a conhecer. Basicamente, ele entra como um dos únicos pilares que todo mundo que a gente conversa, conhece e tal, entende como que é necessário para que um ser humano tenha como competência. Ele tem que conhecer alguma coisa. Aqui envolve tudo. Competência cognitiva, que vocês ouviram falar, aquele espaço lá do Piaget, sobre educação abstrata, fase oral, escrito tudo. Aí entra a parte de comportamento. Tudo que você viu está aqui, no Aprender a Conhecer. Aqui, inclusive, entra parte da pirâmide de Bloom. Lembra? Não? Primeiro você tinha que relembrar, depois você tinha que você tem que entender, relembrar, depois você vai é, analisar, depois você vai avaliar, depois você vai criar. Aqui no caso, a pirâmide de Bloom vai premiar entre o primeiro e o segundo tópico, tá? Então aprender a conhecer é isso. É a importância da metodologia científica, da cultura, da memorização, da repetição, é, da curiosidade intelectual, análise, tá bom? Fechou? É isso. E tem uma coisa muito legal que eu peguei aqui da página 92, presta atenção, do livro dele. A Faculdade Humana de Memorização Associativa, que não é redutivo ao automatismo. Vocês entenderam o que quer dizer isso? A memorização não pode ser reduzida simplesmente a você fazer sem pensar. Não, existe um pensamento, existe um ato de reflexão ali. Do próprio Delors. Deve ser cultivada cuidadosamente. Então não é para ser abandonada. Não é para ser abandonada aquele processo de fazer exercício e tudo mais. Não. Os especialistas concordam que a memória deve ser treinada desde a infância e que é errado suprimir da prática escolar exercícios tradicionais considerados como fastidiosos. Então, quando alguém chegar para você utilizando Jacques Delors, falando que Jacques Delors é um revolucionário, porque ele quer que as lições de casa acabem, não tem nada a ver. Tanto que ele coloca isso na página 92. Então vamos lá, o Aprender a Fazer trata disso, tá? Próximo, aí vem o único ponto que ele fala assim, você não pode fazer tudo de maneira isolada, só sem sentido, tá? Aprender a viver juntos. O mercado de trabalho está exigindo cada vez mais, como eu falei, que as pessoas saibam se comunicar entre elas, saibam conversar entre elas. Então, do ponto de vista curricular, a gente pode, né, no nosso caso, unificar as matérias. Então, pensar num projeto, né, aprendizagem com base em projetos, diga-se de passagem, herança deixada por Pestalozzi, lá atrás, onde a gente viu os tipos de escola, bom, enfim. A aprendizagem por base em projetos está aqui, né? Aprender a viver juntos. Então, nesse ponto, eu preciso saber o que fazer e saber ser. Então, o saber ser e saber fazer de Delors, eles não estão ligados diferentes, eles estão conectados. São colocados as 4 pilares da educação, mas eles não são 4 pilares. Eu acho que 4 pilares é muito ruim falar em 4 pilares pelo texto do Jacques Delors. Podia ser o quê? É, os 4 tijolos que formam uma mesma parede. Ou os 4 pilares que seguram a educação como um todo. E que se um quebra, todos quebram. Tá? O saber ser e o saber fazer precisam estar juntos. Então, o que é o saber ser? Saber ser, a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, em termos espirituais, corporais, inteligência, sensibilidade, sentido estético, por que não, tal do dress code, sentido ético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, etc. Trata-se do conhecimento da sua própria realidade, da responsabilidade sobre os seus atos. Olha que louco! Sim, se faz necessário que ensinemos eles. E adolescente é aquela coisa que fica lá fervorosa, não é do meu jeito, manja, tem que ser respeitado do meu jeito. Não, pera aí, você está numa escola, você está num ambiente corporativo, quer queira, quer não, a escola é um ambiente corporativo. Existe um padrão para isso, existe um regimento para isso. Isso se faz necessário que ensine, senão que tipo de ser humano a gente vai estar criando, tudo bem? O ser humano que consegue saber se colocar na posição e como é que ele deve agir com o seu comportamento em algum lugar, quando você tem um comportamento mais aberto, mais liberado, ele vai saber se colocar lá também, vai conseguir ficar bem lá também. Já aquele que sempre fez a sua forma e fez de maneira diferente vai ter uma grande dificuldade. Muito bem. Aí depois a gente tem
O aprender a viver juntos. Bom, aprender a viver juntos eu já falei o que é, então ficou. Para o Jacques Delors, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e a viver juntos, tá bom? Bom, daqui a gente entra para a competência e avaliação sobre o que é avaliar. Mas aqui, para finalizar a primeira parte do vídeo, eu peguei algumas frases que eu achei muito interessante. Ó, olha que interessante. O ser humano tem tendência a supervalorizar as suas qualidades e as do grupo que pertencem, e alimentar preconceitos desfavoráveis em relação aos outros. É de lamentar que a educação contribua, por vezes, para alimentar esse clima, devido a uma má interpretação da ideia de emulação. Aqui é interessante a gente ver quando você fala assim, aqui são as salas dos melhores e dos piores. De eu falar assim, ó, vocês têm mais facilidade, a gente vai por aqui, os outros têm facilidade de outra forma, se for para ter essa divisão, né? Às vezes a escola ela meio que faz essa sacanagem. O que mais que eu peguei legal aqui? Temos que evitar a competição, porque se continuar com competição, você vai agravar ainda mais as tensões latentes e gerar conflitos. Aqui, aqui a página 97 para a página 98 tem uma coisa muito legal da função com relação à educação. A educação tem por missão transmitir conhecimentos. Desde a tenridade, a escola deve, pois, aproveitar todas as ocasiões para essa aprendizagem. Não é legal? Bom, aqui, ó. Então ficou assim. Outra parte que está no texto do Delors é: nós temos três tipos de conhecimento: cognitivo, que envolve estratégia e processo de aprendizagem, intrapessoal e interpessoal, tá? Então é disso que eu vou falar já já. E, e tem uma fotinha do interpessoal muito bacana. Nossa, ó, ó que legal, gente, ó. Eu vou fazer um novo vídeo para vocês não ficarem, pra vocês tomarem café, tá bom? Beijinho, até mais, tchau, tchau.